Vamos falar sobre animação 3D em games. Eu demorei pra trazer esse tema aqui no canal, hein? Pô, e é muito interessante. Você que quer saber como são criadas as animações pra jogos, pra você que de repente quer criar a sua animação, eu tô criando algumas animações pro meu jogo. Pra você que não sabe, eu tô criando um jogo ao estilo clássico, jogo de terror, numa mansão mal assombrada por espíritos sem face. Tá? Cola em mim aí que mais pra frente eu vou trazer mais detalhes sobre esse jogo. Quero falar sobre essa base por curiosidade também porque eu passei por processo. E olha só essa animação que eu criei pro meu jogo e depois eu volto pra falar muito mais sobre animação 3D em geral. Primeiro ponto que eu quero falar aqui é sobre a animação. Vamos falar sobre animação em geral, que isso é muito importante pra gente entender como conseguir um resultado melhor. Não que essa animação seja incrível, mas pro meu projeto, que é um jogo indie, e no meu processo de aprendizado de animação, tem sido muito importante prestar atenção nessas coisas. Que são coisas que eu tenho estudado ao longo dos anos, em criação de jogos em geral eu tenho mais de 10 anos de experiência, mas, pô, a gente sabe que criação de jogos é algo de muitas áreas, né? Então é difícil você ser extremamente bom, ser muito bom em todas elas, e eu tô tentando o meu melhor para ser o melhor que eu posso em cada uma delas. E a animação, tô nesse processo e quero compartilhar com vocês o que é legal, o que eu vejo que tem funcionado para melhorar a animação em geral. Bom, o primeiro ponto a gente precisa definir o que é a animação. A animação, você vai ter ali uma série de movimentações ao longo de um tempo. Então, se você pegar uma animação 2D, tem lá o quadro que o fulano tá assim, depois o quadro seguinte ele tá assim, e depois ele tá assim, e ele tá correndo, tá? É isso. E na animação 3D vai ser a mesma coisa, só que em vez de você precisar desenhar cada frame, e aí eu sei que a animação 2D evoluiu bastante, e ela, principalmente a animação digital, tem pego muita coisa da animação 3D e combinando e tal, mas esse estilo que eu falei é mais o clássico, mas a animação 3D você pode colocar um quadro primeiro eu tô assim, e depois um quadro depois de 10 frames eu tô aqui, e o computador ao longo do tempo vai fazer a interpolação, vai daqui pra cá, vai fazer automaticamente. Então aqui você tem a definição de algumas bases. Então a animação é uma série ali de movimentações ao longo de um tempo, que na animação 3D a gente vai chamar de keyframe. Então para cada pose, isso aqui é uma pose, isso aqui é outra pose, eu tenho um frame, eu tenho ali especificando como que está o meu personagem. E essas informações elas são contidas nos ossos do personagem. Então cada personagem 3D, que pode ser o mais variado possível, geralmente eu tô falando aqui como exemplo um humano, mas poderia ser uma bicicleta, um personagem, qualquer outro que não fosse, podia ser quadrúpede. Você tem ali, cada ponto que você vai movimentar, um osso digital, que é um bone. Na criação de jogos e 3D em geral, você cria essa estrutura que é uma etapa chamada de rigging necessária para animação. Mas, então é isso, você vai salvar a localização de cada osso ao longo de um tempo. E aqui, você já repara que, né, vou daqui para cá, a gente tem algo que se chama pose, que na animação, isso aqui é muito massa, isso aqui é muito legal, porque assim, ó, na animação 2D, a pose é muito óbvia. Como assim, Neri? Se você tem um personagem lá, você tem o Goku, pô, o Goku tá fazendo assim, você vai desenhar o Goku de uma forma que você sabe que vai ficar interessante para a câmera da animação 2D, digamos, câmera, né? Do quadro de visão da animação 2D. Então você não vai colocar o braço do Goku aqui atrás. Você não vai fazer... Você vai caprichar, você vai... Não, beleza, o Goku tá assim, legal. E ainda assim pode ficar ruim, né? Lógico, se o cara for iniciante e tal. Mas é mais óbvio que uma pose tem importância. Na animação 3D, você coloca o personagem assim, ó. Só que se você olhar lá de trás, esse braço aqui não tá aparecendo direito. Então, dependendo da situação da animação 3D que você tá trabalhando, essa pose pode não funcionar por causa desse braço. Essa pose que funcionaria numa animação 2D pode não funcionar. Então talvez eu tenha que esticar o braço um pouco mais e o peito. Por quê? Porque daí a câmera de lá, as possibilidades vão, né, ficando legais. Então, às vezes, eu posso estar assim, ó. Ah, de lá tá legal, mas esse braço aqui, quando a gente olha de trás, não tá legal. Então, na animação 3D a gente vai trabalhando bem essas poses, e essas poses elas têm que ficar boas
independente do ângulo que você está olhando, não independente do ângulo que você está olhando, mas dos principais ângulos. E geralmente, quanto melhor fica em múltiplos ângulos, melhor é a pose. Então, normalmente você tem que colocar uma pose que passe muito bem aquela sensação daquele momento. E até em animação 3D, muitas vezes essas poses elas são bastante exageradas para que você consiga, né, também passar bastante impacto. E aí outra diferença que eu também tentei levar em consideração é que quando você está trabalhando o 3D, diferente do 2D, você precisa ter ali uma movimentação constante das coisas. Por quê? Se eu tô aqui, né, e tipo, vou mover o meu braço assim, né? Se tem uma interpolação daqui do meu braço aqui para cima, e eu criar esses keyframes e movimentar, então vamos lá. Só que todo o resto do meu corpo tá parado, tipo, na animação 3D vai ficar bizarro. Se eu fizer isso no 2D, cara, dependendo da situação, da maioria vezes não vai ficar estranho. Eu posso congelar um personagem na mesma pose durante vários quadros. Na animação 3D você não pode, você tem que ter... Por isso que tem um monte de keyframe ali, porque a movimentação você precisa fazer com que, se meu braço vai mexer, eu não consigo ficar completamente parado no 3D. Mesmo com o braço parado, ó, ele tem uma movimentaçãozinha, cara. Então, você precisa passar isso pro computador, ou então vai ficar muito, muito irreal mesmo, muito esquisito, vai ficar robótico. Então, você precisa fazer com que, entre essas poses, você tenha esse movimento, essa sujeirinha entre as animações. E aí entra um outro ponto, que foi o que também me deu base para criar as animações, que é: trabalhei com poses de tempo a tempo. Então, qual é a movimentação que eu quero que ele faça? Eu quero que ele coloque a mão aqui, que ele grite, que ele se abaixe e tal. Então, eu trabalhei as poses. De tantos em tantos frames eu coloquei, vou colocar ele assim, ó. Daí eu trabalhei bem o dedo. Aí, tipo, eu vou colocar ele o corpo lá embaixo, com a mão lá embaixo. Então, eu peguei e trabalhei de novo essa pose. Então, eu trabalhei cada pose que ele tava e depois eu fui soltando, né? Fui passando as transições e fui acrescentando sujeirinhas entre essas transições. Então, chacoalhar da mão, tal, os movimentos de pêndulo para que, de acordo com o impulso, se ele está indo para cima, se ele está indo para baixo. E aí eu fui trabalhando um pouco melhor para deixar a animação um pouquinho mais interessante. Eu demorei um dia e eu utilizei um dia, lógico, não são todas as horas do dia, aí umas 5 horas eu levei para fazer essa animação, mas eu utilizei, e aqui é o ponto para você que de repente quer começar a criar essas animações, eu tenho que distinguir, porque se você quer criar animações e você sabe que o seu foco vai ser animação, porque eu não comecei no iClone também. O software que eu utilizei foi o iClone, que é um software de criação de personagens, de animação, um software muito completo, muito bom e que eu utilizei para todos os meus personagens no meu jogo. É fantástico, é fantástico. E se você tiver o foco, eu comecei no Maya e até utilizei bastante o Blender também. Se você quer, de repente, só mergulhar nesse mundo de animação, você pode ir para o Maya direto, acho que o 3ds também, o próprio Blender, para que você comece a ir mais no rumo profissional e tal. Agora, se a animação vai ser um complemento com essas bases, utilizando um iClone ou outros softwares como Cascalder, não sei se fala assim, mas é escrito assim, ó. É um software também que te ajuda bastante nas animações, ela deixa as animações mais orgânicas, utilizando inteligência artificial e tal, e outras métricas. Isso está surgindo, está evoluindo bastante. Você pode dar uma olhada nesses softwares que a indústria utiliza, né? Mas se a animação vai ser um complemento, você cria jogos e tal, cara, o iClone é o melhor, assim, é o melhor, não tem... A Unreal Engine e a Epic Games, né? Tem também animações, já tem a possibilidade de você criar animações dentro do motográfico, isso já faz bastante tempo, e tá ficando bem interessante, mas como eu não utilizo o MetaHuman, acabei utilizando o próprio iClone, que já tem integração muito mais tranquila. Mas essas são as bases das animações que você precisa ter, né? E ter essa compreensão das movimentações ao longo do tempo, então você tem que saber dosar, quantos frames vai durar essa movimentação aqui. De um frame para outro, você tem que trabalhar boas poses, então é isso que eu estou tentando fazer, trabalhar boas poses, e aí, entre essas poses, colocar várias sujeirinhas que casem de acordo com o movimento que eu estou querendo passar. E lógico, eu trabalhei tudo utilizando já pronta a faixa de áudio.
Então, a faixa de áudio eu não criei depois, eu não dublei nem nada. Eu criei primeiro a faixa de áudio para depois casar a animação, que daí ficou muito mais fácil de passar a emoção. É uma animação relativamente simples, tá? Como eu falei, meu jogo é um jogo simples, é um jogo indie, mas com o tempo a gente vai melhorando, vai conseguindo fazer coisas mais interessantes. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembrando que eu tenho também, não é só chegar assim, é só uma parte da criação de jogos. Se você gosta de criar jogos, tem o meu curso de criação de jogos, em que você, inclusive, tem lá a parte de cutscenes também, dentro do meu jogo, no meu curso eu ensino, pra você, porque tem gente que não cria uma animação no jogo inteiro, né? Animações é algo que chega a ser um diferencial, mas na indústria indie é bem difícil, vai aumentar com o motion capture, inclusive eu tenho um vídeo aqui, mas enfim, fica a dica do meu curso, tá aqui na descrição, no comentário fixado, para você dar uma olhada, de repente você curte, porque você precisa saber um monte de coisa antes de chegar nessa etapa, e não necessariamente você também precisa criar animações. Espero que você tenha gostado, a gente se vê muito em breve, grande abraço, tchau, tchau, fui!